Sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Primeiro vídeo. E claro, né? Começamos o ano 2024, tá aí, né? Hoje é 1º de janeiro de 2024. E para começar com tudo, nós vamos falar sobre o quê? O que todo mundo faz o ano inteiro? Se planeja para fazer? Metas. Objetivos, metas. E aí eu convidei uma amiga muito especial para estar falando sobre metas, para falar sobre objetivos. E bora lá? Manuela. E aí, galera? Estamos aí, né mesmo? Passando planejamento. Metas, amiga, de uma forma geral, assim. Como que você se planeja? Como que você coloca no papel ou não? Ou vou deixar a vida, tipo, não, vamos seguindo o ano e vida que segue. Olha, nunca é fácil, né? Mas assim, eu tento adquirir esse hábito por muitos anos, por muito tempo, assim. Então foi aprimorando no decorrer do tempo. Não é fácil seguir metas, trilhar metas, mas sempre a gente tenta fazer a agenda, planejar a agenda para toda vez 1º de janeiro, iniciando o ano, a gente sempre tenta fazer isso. Então, geralmente, eu traço ali o sonho, assim, objetivos práticos, né? Os primeiros objetivos práticos ali, né? Esse ano, por exemplo, eu tô com uma meta que ela precisa sair do papel, que ela já tá há um ano, que é concluir a faculdade. Eu falei assim, eu preciso entregar, então assim... Entregar o TCC, né? Que você já fez a faculdade, entregar o TCC. E então é uma meta aí pra esse ano também. Continuar, não é mesmo, na academia, porque é uma coisa que a gente promete e geralmente a gente dá um miguezinho, mas ó, em 2023 eu consegui fechar e eu pretendo continuar ali em 2024. Então, basicamente, aliás, tem muitas coisas, né, que eu pretendo, mas, assim, como cristã mesmo, eu sempre alinho os meus projetos e os meus planos com Deus, né? Deus, qual é a tua vontade? Eu traço todo um plano e coloco diante de Deus ali, né? Em 2024, eu quero muito seguir uma coisa que eu aprendi com você, né, que é sobre seguir a agenda de Deus. Isso não me anula das minhas responsabilidades, mas eu quero colocar Deus no centro de tudo isso. Porque eu acho que a excelência, ela vem quando a gente entrega totalmente tudo isso a Deus. Existe a minha parte, mas existe também a parte de entregar a Deus. E eu creio que Ele, conduzido com sabedoria e discernimento, não tem erro, né? Então, você falando aqui, veio algumas coisas na minha cabeça. Então, vamos por partes. Você falou, né, de colocar metas, e a meta da faculdade era algo que você estava adiando. Então, a gente já pode falar sobre uma coisa que eu sei que a maioria das pessoas carregam, assim, né? Poxa, eu vou começar mais um ano, e a frustração de não ter conseguido ano passado? Como que eu lido? Porque, assim, você começou com gás falando assim, não, agora eu vou cumprir. Mas e aqueles anos que você não cumpriu? Como você lidou, assim, com a frustração, né, de não cumprir? É muito doido, porque daí, com o decorrer do tempo, a gente vai amadurecendo, né, sobre isso, assim. Por muitas vezes eu me vi nesse lugar de sabotagem. Nossa, eu não consegui concluir e aquilo foi um fim do mundo. Meu Deus, assim. Eu me senti muito derrotada, coloquei muito peso diante disso. Hoje, por exemplo, a faculdade, ela foi um projeto que estava em 2023 e eu não consegui concluir por muitas questões, procrastinação, eu fui colocando muita coisa na frente disso, né? Então, assim, não foi uma prioridade, né? Não foi. Porque às vezes a gente se cobra no sentido assim, eu não consegui concluir, mas porque você colocou outras coisas no lugar, então não foi uma prioridade. E por que não foi, né? Então também tem isso de avaliar. Será que isso daqui eu tô colocando só para preencher mais uma lista de afazeres? Tem sentido? Faz sentido eu colocar essa meta? Porque você começou com uma motivação para fazer a faculdade, né? Muito, com propósito ali, não, quero atuar na área da educação, por muita idealização mesmo da infância, uma professora específica, ela foi primordial, assim, para que eu saísse da cidade, eu sou do interior do Pará, saísse de lá, fosse para São José e lutar por sonhos mesmo. Então foi uma idealização e no meio do caminho, devido a tantas situações que foram acontecendo, aquilo foi ficando para depois, e aí agora eu preciso concluir, né? Isso, é como fechar um ciclo mesmo. Isso, e tudo bem que durante o caminho ela foi ficando para depois. Claro, a gente tem que concluir mesmo ciclos, né? Principalmente assim, porque senão a gente pode ser aquela pessoa que nunca vai concluir nada. Eu entendo. Só que, ao mesmo tempo, você falou, poxa, coisas aconteceram. Eu não deixei de concluir
por algo assim, uma negligência, né? Eu acho que a gente também olhar com um olhar assim, mais... Caramba, teve outras coisas que aconteceram. Com menos cobrança, né? Não que você não tem que concluir e ser disciplinada, que eu acho que também a disciplina ela é importante. Mas você se olhar com carinho. Nossa, eu não concluí por quê? Colocar na balança o porquê não aconteceu. Mas isso não te deixar também no modo do vitimismo. Isso. Ah, eu não concluí. Aí vai colocando, vai empurrando. Por quanto tempo? E sabe uma coisa também que eu fiquei pensando enquanto você falava? Sobre nós colocarmos um tempo na nossa vida igual o outro. Ah, mas fulano concluiu em X tempo tal coisa. Eu também tenho que concluir. Mas são histórias e vidas totalmente. Eu sei que um dia a gente pode falar desse assunto aqui, né? Mais pra frente, de algo mais pessoal seu. Mas assim, você teve motivos muito fortes para poder não concluir. Então, às vezes, assim, e se você olhasse pra você e falar, nossa, mas fulana concluiu em 3, 4 anos, e por que o meu tá demorando? E por que eu não fiz na mesma data? Então, olhar e entender, eu tenho a minha história, eu tenho... coisas aconteceram na minha vida e não tem como eu me comparar com o outro, né? E assim, com Deus mesmo e com maturidade, a gente consegue sair desse lugar da comparação. Porque a comparação, ela é um lugar muito perigoso. Porque ela vai te prendendo, porque você vai sendo consumida pela vida do outro. Vai sendo consumida e quando você vê, você tá ali, presa. Você não sai e aquilo vai te trazendo tanto mal, tanto... né? A gente tá vivendo um período muito ruim sobre saúde emocional e... Cara, se você não tiver em Deus, se você não buscar ajuda, buscar amigos, pessoas que possam te ajudar a sair disso, é muito difícil. A comparação, ela paralisa a gente. Então, a gente, por isso que a rede social, nem tudo na rede social é 100%. Sim. E muitas vezes a gente se prende naquela mentira. Nossa, mas fulano tá fazendo isso. Todo mundo já viu aquele galera que faz medicina, faz não sei o que, faz medicina, faz academia, e às vezes só consegue ir pro trabalho e chegar em casa. É só isso, sabe? E aí você se cobra porque você não tem aquela produtividade absurda que a gente nem sabe se é real ou não, tudo aquilo que ela tá colocando diante de uma câmera, né? Então, é uma vida muito, muito vaga de 1 minuto. Porque muitas vezes eles fazem aqueles vídeos correndo. Então, às vezes, você se coloca naquele lugar, não, porque eu tenho que fazer isso. E, às vezes, não é meta nem que você planejou. Exato. Você tá fazendo porque o fulano faz. Exato. E você fala, não, eu preciso estar nesse lugar também. Não é a sua estação. Não. Porque, assim, ano passado, eu também coloquei como meta, assim, eu quero me exercitar mais e tal. Até o meio do ano, eu consegui viver isso, de correr, de fazer caminhada. Só que depois eu já não consegui mais encaixar isso. Então, entender, poxa, mas olha o tanto de outras coisas que eu consegui conquistar, que eu coloquei como meta e atingir. Mas a gente olha pra rede social do outro e fala, nossa, mas fulano conseguiu cumprir isso e mais academia. Conseguia malhar todo dia às 5 horas da manhã. E fora as outras coisas. Por que eu não consigo? Tem alguma coisa de errado comigo? Mas é igual você falou, né? É um takezinho ali de 15 segundos e a gente já acha que a nossa vida... Eu vi uma vez um vídeo no YouTube, no YouTube eu acho que foi, de curto tempo, assim, que mostra muito essa realidade paralela, né, da internet. A internet é uma bênção, mas aí a gente precisa se podar ali no que é bom realmente filtrar. Sim. E aí eu vi um vídeo que era um ciclo sem fim. Uma menina postava uma foto e a vida dela não estava acontecendo da forma que ela postou. E aí o outro via, aí entrava na comparação, não, preciso postar. E havia uma necessidade, uma rede, um grupo, uma bolha em si de mentira. Sabe? Muitas vezes a gente tá nesse lugar. E assim, a gente não precisa estar em todos os lugares e fazendo tudo ao mesmo tempo, como todo mundo tá fazendo. Exato. Porque muitas vezes produtividade não quer dizer saúde. Produtividade não quer dizer que a sua vida tá caminhando. Muitas vezes essa produtividade tá te levando por uma outra coisa, por um burnout, uma outra situação. É verdade. E aí a gente, não, preciso, porque existe muito aquela frase que eu ouvi muito na adolescência, principalmente no ensino médio, vestibular, que era... trabalhe enquanto os outros dormem. Nossa, gente, muito, isso é uma mentira. Muito. Sabe? Porque às vezes você não tá com o psicológico, na estação de fazer tudo isso. Existe sim a fase da gente estar correndo, fazendo, mas nem sempre a gente tá com essa disposição. E aí entra também aquilo que você começou falando sobre a agenda do céu. Se nós confiamos em Deus, se nós colocamos a nossa vida consagrada a Ele, e a palavra fala que aqueles que esperam no Senhor correm, não se cansam, caminham, não se fatigam, se eu tô me cansando, se eu tô sobrecarregada, tem alguma coisa de errado? Eu tô começando a sobrecarregar aquilo que Deus não pediu.
né? Principalmente porque, igual você falou bem no início, não, eu sujeito as minhas metas. Eu tenho metas, mas eu sujeito a palavra, eu sujeito a Deus. E como que Deus vai exigir algo de você, exigir uma agenda maluca, exigir uma rotina muito louca? Ele sabe que você não vai dar conta, e não é isso. Então, entender a nossa estação, né? Eu acredito que é isso, entender a estação que a gente está vivendo, não se comparar com a estação do outro. E dentro dessa estação, eu tenho objetivos. Senhor, tá aqui meus objetivos. E não ter sempre... Tem gente que se coloca muito um peso. Eu preciso fazer isso e aquilo. No seu plano, tem uma viagem? Tem o seu momento de férias, de descanso. Verdade. Porque eu já estava lendo Gênesis 1, hoje a gente começou, né? O plano de novo, o plano da leitura bíblica. E no 7º dia, Deus descansou. Ele é Deus. Mas por que ele deixou isso? Sabe? Como aprendizado. Pra gente descansar. E muitas vezes as nossas metas tão malucas. Eu preciso construir isso, eu preciso fazer isso. E você não descansa. Você não planeja as suas férias. É verdade. Sabe? Que horas a gente vai planejar esse descanso? Sabe? Final de semana eu não posso parar, eu tenho que fazer... Não, descanse. Sabe? E você já se pegou... O nosso fala bastante. Você já se pegou quando você descansa, você se sentindo culpado? De estar descansando, tipo assim, nossa, eu deveria estar produzindo, eu deveria estar fazendo tal coisa. Nossa, mas passei muito tempo aqui descansando. Hoje eu saí desse lugar, mas muito tempo atrás eu não tinha. Eu queria estar fazendo alguma coisa, porque eu achava que era o certo. E veio a pandemia, né, e fez todo mundo parar. Daí, como é que para? Pra mim foi um caos. Eu falei, como assim? No auge de um monte de projetos que eu tinha feito. Por isso que entra a agenda do céu, né? Em 2020, eu saí de 2019 com muita expectativa, porque eu vivi um turbilhão de coisas em 2019. E aí eu falei, não, 2020 é o ano, é isso. E acabou que não foi. Foi o ano 15 de março de 2020. Para tudo, fecha tudo, fica em casa. E eu falei, como é que vai ser isso? Como é que fica em casa? Como é que... E foi exatamente num período que eu fiz um período de não rede social. E geralmente eu cumpro muito. Eu tenho... se a palavra é não usar rede social por um ano, eu vou cumprir isso. E eu não me deixei levar porque estava numa pandemia e vou usar a rede social. Eu falei, não. Se o objetivo era aprender coisas novas, fazer outras coisas, mesmo na pandemia eu vou tentar me reinventar, porque nós somos criativos, sabe? Nós somos filhos de um Deus criativo. Então eu falei assim, não vou usar rede social, e foi um período que eu não consumi rede social, e todo mundo conhecendo o TikTok, assistindo o BBB 20, que foi um estouro, né, Manu Gavassi. E eu falei assim, não estarei nesse lugar, vou fazer outras coisas. E foi um período muito legal, porque eu comecei a ler mais livros, ter um conhecimento a mais sobre a palavra, conhecendo novos autores, e foi um período que eu me conheci mais, né? Que foi um processo também que eu fiz de... Meu cabelo eu tinha progressivo e foi um período que eu fiz a transição e foi um momento muito bom pra mim. De se descobrir. De me conhecer e falar, nossa, eu sou linda nessa essência. Deus me fez com esse cabelo, Deus me fez assim. E você viu que foi perfeito. Que foi algo muito legal que você pontuou sobre entender o motivo da gente fazer as coisas. Porque você falou assim, não, eu vou parar com a rede social por conta disso, eu quero me conhecer mais, eu quero estudar mais, eu quero ler e eu quero olhar pra mim. Porque às vezes também... eu tô ficando sem tal coisa por conta de alguém, por conta de algo que alguém falou. E aquilo não faz sentido pra você e você não sustenta. Verdade. Então, enquanto aquilo não entra como verdade no teu coração, de você falar assim, por que eu tô fazendo tal coisa? Você vai sustentar, porque tem um propósito, tem um objetivo, né? E assim, a Bíblia é muito enfática, né? Seu olho te faz pecar, arranque. Então, assim, chegou um período da rede social que eu me comparava demais. Gente, é uma realidade pra todo ser humano. Então a gente acaba se comparando e eu falei assim, não, se isso aqui me faz pecar ou ir para um lugar de fora da minha identidade em Deus, eu vou sair. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eu fiquei quase 1 ano e meio sem rede social e hoje eu consigo usar a rede social de uma forma saudável. Isso não quer dizer que em algum momento eu não vou ter gatilhos de alguma coisa e eu vou sair, sabe? Porque uma coisa que eu aprendo muito, que eu aprendi com o tempo, principalmente nesse período, tudo que eu não nasci não me domina. É verdade. Se eu não nasci com isso aqui não vai me dominar. Exatamente. Adeus, síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, sou assim? Não. Porque assim, que evangelho é esse? Que nós acreditamos que a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Se a palavra de Deus, ela se renova a cada dia para as nossas vidas, a gente não vai se renovar com a palavra? Renovar a mente e mudar e melhorar, vai ficar engessado? Não tem como. E assim, a gente não se deixar dominar pelas coisas, né? Um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Né? Então, e também a gente ser muito de boa em relação à nossa agenda. Porque o que a gente vê muito? Eu tracei isso aqui e vou viver isso. Só que no meio do caminho a gente vive novas experiências. A gente conhece novas pessoas, a gente senta em novas mesas. Aquilo que era importante Porque as mesas que eu tô sentando hoje, dia 1º, pode não ser que eu vou viver daqui pra fevereiro. Exatamente. E aí eu não vou me abrir pro novo,
sabe? É ficar numa vida engessada e não mudar a expectativa que eu estou criando hoje. Gente, a gente aproveitar as oportunidades, sabe? E as coisas de Deus, ela acontece gradativamente. Sim. Então não se apresse. Se o que não deu hoje, o que não deu para esse ano, que você traçou, é confiar que assim, não deu, ok. As coisas de Deus acontecem gradativamente. O Salomão, ele fala, né? Tudo tem seu tempo. Então que a gente possa realmente viver, planejar, buscar mesmo concluir as metas, mas confiar que se não deu, ok, sabe? Sim. Deus, ele vai, se não deu certo para esse ano, vai dar no outro, e se não deu, é porque não era da vontade de Deus. Sim. E assim, a gente respeitar não era isso, o tempo, né? Não era o tempo, ou talvez nem era para você. Exatamente. Sabe? Aquela viagem, aquele trabalho, aquele relacionamento, enfim. Às vezes o sonho que você tá sonhando ali, que você colocou como meta, ele não era o seu sonho. Ele era o sonho de uma outra pessoa. Igual você falou, né, da faculdade. No começo foi algo que você queria, foi uma professora que estimulou e tudo mais, e você achou que você ia naquela direção. Hoje, com o seu trabalho, você viu que você vai se formar, vai concluir, mas vai usar a sua formação numa outra área, né? Então você conseguiu conduzir, não ficou engessado. E às vezes tem sonhos que a gente acha que é. Eu lembro que quando eu era criança eu falava que eu ia ser diplomata. Eu quero ser diplomata para levar a paz mundial. Aí Deus vem e fala, não, você vai levar a paz mesmo, mas não como diplomata, de outra forma. Então era uma coisa de menina, era algo que eu acreditei que era e eu precisava. E por muito tempo eu me martirizei por ter deixado a faculdade. E mas eu preciso concluir. E o tempo todo o Senhor falando no meu coração, não é pra você. Mas eu preciso concluir isso. Então, assim, na minha vida foi diferente. Não, você não vai concluir porque não tem nada a ver, eu não te chamei pra esse lugar. E outras pessoas vai falar, como você, não, você vai concluir porque tem uma direção. E entender isso, né? Se a gente acredita que nós estamos colocando mesmo a nossa vida diante de Deus e que Ele é o Senhor da nossa vida, então parar e falar, Deus, isso aqui é um sonho meu? É um sonho que alguém falou pra eu viver? Ou é um sonho do Senhor? Isso é muito interessante, isso que você falou, porque muitas vezes a gente vive o sonho do outro. Eu sou formada em técnica de edificações, mas não foi meu sonho. Foi uma idealização que fizeram, ele falou, olha, isso aqui dá dinheiro, isso foi em 2012, então na época que tava com muita obra. E eu falei, não, é isso, vou fazer engenharia civil. Gente, não é pra mim, eu não sou dos cálculos, entendeu? Não, nada a ver, entendeu? E aí eu fui seguindo aquilo, me formei, tenho meu CREA. Uso? Não. Tenho vontade? Não. Mas muitas vezes, e foi muito frustrante eu me formar. Eu fiz outras qualificações, fui pro Rio de Janeiro, fiz outros cursos de cálculos e tal. Eu falei, não, eu quero seguir isso, mas era porque estavam ditando pra mim seguir. Mas eu não estava feliz. Sim. Não me identificava. E sabe, quando a gente conhece Jesus, a gente entrega realmente tudo na mão dele, ele vai reescrevendo a nossa história, mas quando a gente depende dele, porque não adianta falar, te entrego tudo, mas tô aqui, ó, com a mão no volante. Ele sabe, e eu entreguei tudo. E Deus reescreveu a minha história, me levou pra caminhos que eu não imaginava, mas eu tô tão feliz, sabe? Eu tô muito realizada naquilo que Deus tem feito na minha vida. Então, assim, eu continuar entregando porque eu sei que dá certo. Sabe, além de fazer planos todo ano, é entregar na mão dele, porque eu sei que ele tem o melhor pra mim. E sabe, amiga, que é muito louco, né? Você falou assim, ele me levou para outros caminhos, tá muito melhor agora. E é muito louco, porque quando a gente tá passando naquele processo assim, eu não posso entregar porque é o meu sonho. Não, mas como assim? Dói tanto você fazer essa entrega? E você acha que não, que Deus não vai conseguir te dar algo melhor do que aquilo. É impressionante, né? A gente fica preso naquilo e fala, não, Deus não vai me entregar algo melhor. Deus não tá entendendo. Isso daqui seria o melhor. Esse daqui seria o melhor. Você não vai me entregar o melhor. E você fica preso àquilo. Mas quando você decide confiar e entregar, entender, poxa, ele me criou. Ele me criou. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. Ele sabe cada detalhe de mim. Como que ele não sabe o que é melhor pra mim? E aí você confiar mesmo. Sabe, às vezes a gente coloca tanto aqui sobre... Nossa, mas eu entreguei, eu aceitei o Senhor como meu Salvador. Mas a gente precisa tomar a decisão de confiar. Confiar é uma decisão. Assim como amar é uma decisão, confiar também é uma decisão. Porque você fala, poxa, eu não tô vendo... Eu não sei como vai ser amanhã, mas eu vou decidir confiar em Deus.
faz prova da palavra, né? A própria palavra fala, né? Faça a prova de Bíblia fala mim. sobre isso, né? Faça prova de mim. E eu já fiz isso, de falar assim, Deus, então tá bom. Vou ignorar tudo aqui que eu sei e vou colocar aquilo que você tá falando, tá? Vou fazer prova de você. E eu dou na minha cara, bateu assim, ó, na minha cara. É isso, senhora. É isso. Então, essa decisão de confiar faz com que a gente experimente o melhor, o agradável, o perfeito. Igual você olhou agora e você falou assim, não, agora eu vivo. E você deu aquele sorriso, tipo, agora eu vivo o melhor. E eu não acreditava que eu poderia viver, né? Sim, porque às vezes a gente tá confiando muito no que da gente sabe, do que a gente pode, do que, o que o outro pode me dar, ou aquele emprego pode me dar. E é muito doido, porque eu já trabalhei numa fábrica, e não era o emprego dos sonhos, mas eu sonhava em trabalhar em outro lugar, numa startup. Eu falei assim, meu sonho é esse. E aí eu conheci o Senhor no meio desse caminho. E aí eu fiz entrevista, falei, meu momento. Só que eu caí em si, eu falei assim, nossa, não adianta. Eu já tava vivendo experiências com Deus e eu falei assim, meu sonho é esse. Mas o que Deus tem pra mim? Né? E eu falei assim, Deus, se for um lugar que vai me distanciar de ti, que isso não aconteça. E eu não passei na entrevista e eu não fiquei triste. E eu falei assim, amém. Eu aceitei aquilo porque eu entendi o cuidado de Deus. E eu continuei naquela fábrica. E aí eu fui ler a palavra e eu cheguei naquele texto que fala, tudo que você fizer, não seja para o homem, mas seja para a glória de Deus. E eu falei assim, a partir de hoje, eu não vou mais idealizar o emprego perfeito, mas o que eu tô vivendo hoje vai ser para a glória dele. E virou uma chave pra mim. Eu comecei a trabalhar, isso refletiu, que a minha chefe falou assim, meu Deus, você tá trabalhando diferente. Começou a refletir meus amigos, nossa, você tá com de outra forma, eu não tava mais murmurando, eu não tava achando aquele trabalho horrível. E aí mudou toda uma ótica pra mim e o meu ambiente de trabalho mudou. Porque eu me posicionei. Eu falei, a partir de hoje ele pode ser ruim ou não, aos olhos, mas eu vou fazer o melhor. O que eu posso fazer hoje? O meu melhor, e eu vou fazer. E aí, muitas vezes, a gente espera pra fazer o melhor naquele emprego do sonho, naquilo que a gente acha que é o perfeito. Exato. A partir quando a minha agenda concluir, eu vou fazer com excelência. E não, eu comecei a fazer a partir daquele momento e muita coisa mudou na minha vida. E logo depois, Deus me levou pra esse emprego que eu tô. E assim, eu tô tão feliz. Isso. Olha que interessante. Depois que você alinhou o seu coração, rapidamente você saiu de emprego, você mudou. Mas quanto tempo você ficou pedindo pra sair? Que você queria sair daquele lugar? Eu passei anos ou meses murmurando, falei, não, Deus, isso aqui não. E sabe, e eu não agradecia, porque coração. Era uma oportunidade. Olha o quanto você amadureceu. Deus ser manifestada naquele lugar. Exatamente. Isso é amadurecer. E muitas vezes a gente se coloca, não, quando eu tiver com aquela meta pronta, aí quando eu estiver naquele lugar, quando eu estiver nesse relacionamento, quando eu estiver sentando em tal mesa que eu sonho em sentar, eu vou glorificar ao Senhor. E a gente não glorifica no pouco, né? Exatamente. Porque como é que a Bíblia fala muito disso, né? Se você não é fiel no pouco, no muito, né? Como é que vai ser? Sabe por quê? Porque nós seres humanos, a gente... A produção tá falando que tem café. Queremos café, produção. Cafezinho. Porque o mundo tá... Até perdi o fio aqui. Nós, seres humanos, você falou, né? Nós, seres humanos, a gente carece de Deus. E, assim, a gente vai realmente... querer sempre o mais. Mas quando a gente tá em Deus, aquilo é suprido, sabe? A gente não fica mais idealizando, colocando a nossa agenda em cima das coisas deste mundo. Sim. Porque o nosso foco é Deus. O nosso objetivo é conhecer mais a Cristo e se encontrar com Ele, né? Então, assim, quando conhecemos a Deus e somos preenchidos por Ele, a gente almeja as outras coisas. Sim. Mas ela não é o nosso foco principal mais. Aquilo não te traz mais aquela ansiedade, tipo, meu Deus. E você vê que a frustração deixa. Isso. Você deixa. Sair desse lugar. Sai desse lugar e eu acho que frustração. Porque aí você viu que tudo bem. Não foi o tempo, não era a estação. Deus pediu para eu recalcular a rota. Próximo, ano que vem, a gente recebe novas direções, novas orientações. E foi por isso que, tipo, antes eu fazia muitas metas, sempre faço. E antes eu ficava nesse lugar de frustração, eu ficava muito mal. Falei, nossa, eu sou uma derrotada mesmo. E aí, quando eu comecei a colocar Deus no centro e falei, não, é isso, eu vou viver isso que Ele tem pra mim, eu sei que Ele tem... Porque a vontade de Deus pra nós é boa, perfeita e agradável. E quando a gente entende isso,
a frustração ela não tem espaço. Porque a gente entende, não deu certo esse ano, colocarei pro próximo. Sim. E se não acontecer, é porque Deus tem o melhor. Isso. Então, assim, mas a gente só consegue entrar nesse lugar quando a gente tem um relacionamento com Deus. Quando existe realmente a palavra. Quando nós conhecemos a palavra, quando conhecemos Deus, é como quando Jesus ele estava no deserto, Satanás foi tentá-lo, ele trabalhou com a palavra. Sim. Sabe, não tem como a gente ter o entendimento do que não deu certo se a gente não conhece a palavra. Então, assim, um dos objetivos para você hoje, uma dica, coloca a Bíblia, leitura bíblica para esse ano. Uma vida com meta Deus. número 1. Essa Coloque tem que ser sua a meta número 1. um. Não vai ser aquela viagem, não vai ser aquela troca de emprego, não vai ser um relacionamento, mas coloque a leitura bíblica. Porque quando conhecemos a Deus e Deus, não procure, eu vou atrás do profeta fulano para Deus. Não, a Bíblia está na sua mão. Nós vivemos num país livre, onde a gente tem a liberdade de pegar a Bíblia e ler livremente. Então, aproveite a oportunidade que você mora num país onde a Bíblia ela não é proibida. E desfrute disso, desfrute da palavra, desfrute daquilo que Deus tem pra você. Porque você não precisa de fulano, ciclano. A gente não vive mais na lei. A gente vive, Cristo morreu por nós e hoje a gente tem a liberdade. Então, foi pra isso que Deus, pra liberdade. Então, assim, Cristo nos libertou. Então, aproveite, leia a leitura, coloque como meta. Exatamente. E você vê assim, se você colocar como em primeiro lugar esse relacionamento, essa leitura, todas as suas metas vão ser realizadas. Sabe por quê? Porque você vai colocar as metas que Deus quer que você realize. E claro que vai realizar. Porque aí você colocou em primeiro lugar o reino de Deus, né? Tu colocou em primeiro lugar a vontade dele. E aí, você junto com o Espírito Santo, quais são as metas pra gente realizar esse ano? E aí o Espírito Santo vai te trazer, olha, você precisa melhorar nisso, olha, o seu caráter nisso aqui precisa melhorar, esse compromisso aqui precisa melhorar. E aí você vai listando junto com o Espírito. E aí quando você vê, ao final, e você vai encerrar falando, então me ajuda a realizar isso daqui. E ao final do ano você vai ver, concluir com a ajuda do Espírito Santo. E eu realizei muito mais, não cansei, não fiquei exausta, porque eu coloquei diante de Deus e são metas que Ele sabe que a gente suporta, que a gente vai conseguir carregar, né? Vai conseguir cumprir. Não é algo pesado, nem imposto, não é algo que eu vi fulano fazer. Então é muito mais leve, né? E a Bíblia ela tem resposta pra tudo, né? A gente falou de meta e fala a Bíblia. Porque ela fala, né? Buscai primeiro o reino e todas as coisas serão acrescentadas. Gente, Deus ele não é um homem pra que minta. Então, assim, confie mesmo naquilo que Deus ele tá falando, né? Então, assim, busque primeiro o reino, busque conhecer a Deus, busque um relacionamento e tudo será acrescentado. Talvez você seja hoje ansioso porque, Manu, eu não consigo fazer essa lista. O que eu faço? Começa pela leitura, então. Porque eu creio que a palavra ela vai ser revelada e Deus ele vai trabalhando no seu coração sobre aquilo. Porque existe a galera que faz a meta e tem aquela galera que não sabe por onde começar. Então, assim, comece com a leitura, comece confiando no Senhor mesmo, entregando pra Ele aquilo que tá no seu coração. Porque todos nós temos sonhos, todos nós temos algo. Talvez não tenha uma lista de 10 coisas, mas uma coisa que hoje, sabe, pesa no seu coração e que você sonha ou idealiza pra sua vida. Então, às vezes pode ser algo impossível. A nós, aos nossos olhos, ou para a condição que o Brasil vive, impossível, mas para Deus nada é. Sim. E sabe, às vezes também sondar o nosso coração. Será que a nossa primeira meta precisa ser entregar? Sim. E é o mais difícil, né? Melhor, mais do que fazer 20 linhas de uma meta, ou é entregar, porque o entregar é muito difícil. É você confiar no escuro. Sim. Porque você está entregando algo e você não sabe se aquilo vai ser. Mas assim, o entregar é o descansar. Não é o entregar e falar, Deus, é hoje? Não. Igual o burro do Shrek, né? Já chegou? Já chegou? Não, é você realmente entregar o controle e descansar, desfrutar, viver. Porque, cara, Cristo é tudo que nós temos. E se a gente não descansa, a gente não desfruta dessa jornada. Como que a gente, então, descansa enquanto entregou? Depois que entregou, como que é que a gente faz? Eu tô aprendendo. Porque não vamos ser aqui, tipo, ai meu Deus, assim, é uma receita de bolo? Não é. Eu levo muito sobre isso. Na nossa igreja tem o 30 semanas, né? E um dos lemas de 30 semanas é viver um dia de cada vez. Então vai ter dias que eu vou acordar muito ansiosa, mas eu lembro, é viver um dia de cada vez. Ok, é isso. Porque a gente tem tanta promessa, né? Daquilo que Deus tem para fazer para cada um de nós. E a Bíblia também, ela fala, né? As coisas de Deus acontecem gradativamente. Então, eu tento viver um dia de cada vez. E quando tá muito pesado, que eu não consigo viver esse dia de cada vez, a gente tem uma família, né? Uma família, seja biológica, uma família na fé que vai te entender e vai te ajudar.
Sabe, é pedir ajuda. Muitas vezes a gente tá vivendo um mundo tão individual que eu consigo, eu posso, vivendo uma síndrome do super-herói que você não pede ajuda. Sim. Nem todo dia a gente tá bem, nem todo dia a gente vai olhar pra aquela meta que não concluiu e vai ficar bem. Não, mas você tem um amigo. Sabe, busque ter amizades. Amizade verdadeira que te impulsione. Não amiga qualquer. Tenha filtro. Aí, ó. Coloque na sua meta desse Segunda ano meta. filtro sobre as amizades que você tem caminhado. Verdade. Que mesas você tem sentado? Será que tá valendo a pena? Será que realmente tá te levando para algum lugar de vida ou de morte? Sabe? Então comece a colocar amizade, gente, é importantíssimo para nossa caminhada. E se elas não forem boas e frutíferas, não vale a pena. Não vale a pena. Porque é empurrar para ser aceito. Pra quê? É verdade. Aceito pra onde? Né? Gente, a gente vai... Produção, já deu, né, o tempo, a gente... Se deixar, Manuela e eu, a gente fica aqui a noite Verdade, toda. tem Vai, amigas porque a assim, gente tem assunto e vai, Muito. e vai. Então, pra não ficar muito longo aqui, a gente vai encerrar o vídeo, né, sobre método. Na verdade, foi um compilado, né? A gente falou sobre método, sobre descanso, Sim. sobre, né, entrega, muitas coisas. É porque a agenda é isso, sabe? Você planejar é isso, é um pouco de tudo, assim. É um pouco de tudo. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é o primeiro vídeo, né? Então, a gente tá começando. Acredito que a gente começou bem, né? Então, você comenta aí o que você achou desse vídeo. O que você achou dessa compartilhe. Dupla. Gente, missão, hein? Compartilhar com seus amigos aí. Exatamente. E se querem Dona Manuela de novo, é claro que vocês querem, né? Dá licença que vocês vão querer Manuela de novo aqui. Gente, eu vi toda a água aqui. E aí, falem temas, deem dicas, né? Do que a gente pode fazer nos próximos Tem bastante vídeos. dicas. E é isso, o canal é sobre isso. O canal vai ser sobre conversa, bate-papo, café, mesa, Deus, vida. Vai ser isso. É isso aí, galera. Tchau, gente.